Nós estamos recebendo aqui no nosso estúdio a prefeita Chica. A gente vai fazer um bate-papo, um balanço das ações do governo da prefeita Chica ao longo deste ano de 2022. E, aliás, que são muitas as ações. E chega final de ano, também há toda uma movimentação dos eventos de Natal. Prefeito, seja bem-vindo. Agradecemos a sua presença mais uma vez aqui no nosso estúdio. Marcos, é um prazer para mim estar aqui novamente, falando sempre de Salete, das ações do governo. E a gente agradece já de primeira mão o espaço cedido, né? E a gente cumprimenta todo o povo aí que está nos ouvindo e vai nos ver também. É muito bom estar aqui. Prefeita, até a gente falava aqui sobre essa questão de Natal. São eventos oficiais e não oficiais também, né? Sim, a gente tem várias ações, né, Marcos, que acontecem durante todo o período aí do Natal Fraterno que a gente faz. E tem vezes que a gente consegue participar de quase todos os eventos, mas tem algumas vezes a gente vai ouvir, se vai secretários e tal, mas a gente faz várias ações, né, entre eles os cultos, as missas. Então é muito bom, é uma prática que a gente tem todos os anos e fica muito bom e o povo está gostando muito dessas ações. E em período eleitoral, o pessoal convida às vezes para um café, um almoço, uma janta, nessa época também, prefeita? Sim, com certeza, eu não consegui ainda, até estava lembrando aí, tem uns cafés que eu tenho que, até o Natal eu tenho que ainda fazer 2, 3 visitas, que ainda fiquei devendo esse ano, né? A gente gostaria de fazer todas as visitas, mas tomar todos os cafés, eu sempre digo, se eu for tomar todos os cafés que me convidam, eu acho que eu passo longe do meu peso, né? Então, mas é muito bom, eu tenho que agradecer muito, Marcos, o carinho que eu tenho da nossa gente saletense, né? Que são desde idosos, né, crianças, juventude. Então, todas as pessoas que me abraçam e pessoas que me dão carinho, eu só tenho a agradecer, né, neste final de ano mesmo, a gente sente assim o amor transbordando nas pessoas e demonstrando esse carinho cada vez mais pela administração municipal. Prefeita, o que muda com a saída do presidente Bolsonaro e com a entrada de Lula da Silva? Bom, Marcos, ainda a gente não sabe o que muda, né? Eu acho que ainda é muito cedo para te falar o que vai mudar. A gente tinha, assim, uma programação, né, na mente da gente que a continuidade de governo seria mais automático para nós, que já estamos como prefeito e seríamos até, como o presidente Bolsonaro é do mesmo partido que a gente pertence, que a gente está hoje, e o senador Jorginho Melo, hoje governador, né, do estado, já diplomado. Então a gente sabe que para nós seria uma engrenagem muito completa, né, e a gente já saberia como funciona o governo Bolsonaro. Hoje a gente não tem, eu não tive o período Lula, não tive o período, né, de nenhum, tive só um tempo ali do presidente Temer. Sim. Então a gente não sabe como é que as procedências. Algumas coisas sempre mudam, né, Marcos? A gente sabe que não continua a mesma coisa, cada um tem um jeito de governar. Então a gente espera e tem fé de que pelo menos não há de prejudicar nenhuma obra em andamento, né, que é essa a minha esperança, que não falte dinheiro para a saúde, principalmente, que é o que a nossa gente precisa, né, que não falte dinheiro nessas áreas, cultura, né, educação, que a gente precisa tanto, né, na educação e saúde, que em todas as áreas a gente precisa, né. A gente tem o exemplo da a nova escola Bernardo, que está dentro do FNDE, que é um valor alto aí, né. Então, a gente sabe que se uma obra dessa não vier mais os recursos do governo federal, a gente vai ter uma dificuldade muito grande. Então, a minha esperança é que dê continuidade, pelo menos, ao que a gente tem em andamento e que não falte para essas duas áreas principais, que é a educação e saúde. Como você destaca a diferença entre o governo do Michel Temer, que é do PMDB, e o governo do Bolsonaro, que é do mesmo partido, da prefeito PL, para a administração municipal de Salete? Bom, assim, Marcos, a gente teve um período ali do presidente Temer e tal, a gente estava de início de governo, né? A prefeita Chica era uma iniciante dentro da política, dentro do governo, então a gente foi aprendendo, né? O que a gente sempre fez? Bater muito nas portas dos deputados. Então, os deputados, eles sendo, como nós começamos com o deputado federal Jorginho Melo, né? Então, a gente começou com ele lá e eles as assessorias vão dando caminho para a gente, né? Então, e a gente fez a prática de todas as portas a gente bateu, independente de partido.
né? E todos a gente pedia recurso. Sendo do Estado, a gente pedia recurso, independente do partido. E isso foi importante porque veio, né, verbas. E era automático. E assim aconteceu no período agora do presidente Bolsonaro. E como era um governo alinhado, e a gente teve aí o período de pandemia, né, que o governo Bolsonaro também passou, e a gente teve um tempo aí que a gente não pôde nem a Brasília pedir recurso, né? Vinha o recurso para a saúde através, pela pandemia, e então em outras emendas parlamentares, mas a gente não teve assim, vamos dizer assim, um desenvolvimento porque travou tudo nesse período, né? Sim. Então, mas assim, a gente só tem a agradecer o que aconteceu de bom. E eu acho que a gente aprendeu bastante nesses 6 anos que eu estou, né? Então, a gente aprendeu os caminhos das pedras, né? E a gente estava já habituado agora, e agora a gente vai ter que aprender um novo caminho se assim ele for mudar. Mas a gente tem a grande vantagem de que elegemos aí, né, 6 deputados, né, com o senador, então, né, federais, do PL. Então, isso é importante, né, a gente ter esse contato, né, que a gente tem deputados do PL, não somente do PL, mas que estão aliados a nós, né. Então, a gente está indo em busca de recursos de qualquer forma. E até porque na última eleição houve talvez assim, um trabalho bastante, né, expressivo dos secretários para vários parlamentares que acabou também tendo êxito na eleição. Isso acho que vai contribuir também, prefeita. Sim, a gente já fez essa, vamos dizer assim, uma divisão, né, que não foi uma divisão, foi uma união para que Sim. a gente tivesse respaldo, agradecendo, né, para alguns a gente fez o pedido de votos e agradecendo que já tinha recebido dessa forma e também já com o intuito de que a gente continuasse uma parceria com esses deputados. Então, a gente fica feliz porque tem um encaminhamento, tipo aconteceu com a deputada Carmen Zanotto, né, que foi eleita. Hoje ela já foi anunciada como secretária de saúde, uma pessoa super competente para a área, e foi eu acho que um grande ganho para o nosso estado nessa área da saúde. E também a gente ganha com a entrada da deputada federal Geovânia de Sá, que também é parceira do município, que também teve um grupo, né, o vereador Beto, com a equipe dele, tiveram aí mais alguns secretários pedindo voto para ela. Então, eu acho que a gente tem esse respaldo, né? Estou dando um exemplo de que sai um, mas já entra outro, que a gente também teve parceria e é muito importante isso. Na avaliação da prefeita, o que vai mudar para Salete com a saída do governo Moisés para a entrada do governo Jorginho Melo? É possível, nesses últimos 2 anos, né, de mandato da prefeita Chica e os primeiros 2 anos, né, do governador eleito Jorginho Melo, Salete receber mais recursos do que os 4 anos de Moisés? Olha, Marcos, a gente vai trabalhar para que isso aconteça realmente. Eu já estive conversando, já comentei até esses dias quando estive na rádio contigo, que a gente já conversou né, informalmente, né, no Senado, com, na época, o senador, hoje governador, né? E ele já deixou muito claro que ele vai receber as demandas, vai conversar, sendo que a primeira pauta e principal dele é a saúde, né? Então, ele já deixou bem claro isso, que o encaminhamento deles, os primeiros encaminhamentos seriam na saúde, mas que a gente vai ter atenção especial, as pessoas que são, como a gente que é do próprio partido, a gente que é aliado há muito tempo, a gente não veio agora e entrou, né? Sim. A gente entrou na campanha, a gente já vem desde o início, a gente foi eleita 2 vezes pelo partido, com o apoio do governador Jorginho e com o apoio do Maurício Kudilak e de outros parlamentares que vêm apoiando a gente. Então, não há como, às vezes, misturar a amizade que a prefeita tem com o Jorginho com a questão da administração, ainda mais a nível estadual. Mas ajuda. Ajuda, com certeza. Assim, eu vejo que, por isso que eu não te falo em números, Sim. né? A gente é grato ao governador Moisés pelo que já mandou para nós. A gente tem alguns convênios em andamento, ainda a gente fazendo levantamento aí, a gente já fez prestação de conta de uma parte usada do dinheiro. Agora a gente tem que esperar, vai virar o ano e vai vir o novo governador, que é o nosso aliado, que é o governador Jorginho, e que a gente tem uma grande esperança de que Salete tenha muito a ganhar com isso, Sim. porque foi muito bem votado na nossa cidade
E assim, a gente batalha muito, né? Tanto a prefeita Chica, o vice-prefeito, que é também dentro do partido, e todos os 5 vereadores eleitos. Então, a gente trabalhou para que viesse cada vez mais para Salete. Sempre focando nas obras maiores, tipo uma ligação como de Salete a Rio do Campo. A gente tem um projeto pronto, né? Que ele gira em torno de 93 milhões. Então, é um projeto que já está pronto e que eu já comentei com ele, que era uma das principais pautas de discussão, né, com ele, Sim. discussão, melhor falando, de busca de recurso, né? Só que a gente sabe que é um montante grande. Mas tem outras obras que são importantes para a Salete, que a gente também já está com um projeto lá engatilhado também. Prefeita, qual é hoje a maior preocupação sua com o município de Salete? Marcos, a minha grande preocupação hoje, nesses próximos 2 anos, né, é de que a gente vai alinhando as obras, faça obras que sejam importantes para toda a população, né, além de manter as estradas gerais, mas a minha preocupação maior é manter o que a gente já tem dado, que é a qualidade de vida para o nosso povo. E hoje, qual que é a maior preocupação da prefeita? Hoje, tu diz como de... Assim, hoje, o que mais preocupa a prefeita Chica em Salete, hoje? Tu falas assim, no geral. No geral, a minha preocupação sempre... A maior preocupação, porque às vezes a gente sempre tem, né? Às vezes a gente tem uma preocupação de tal coisa. Não, eu tenho uma preocupação que eu preciso resolver isso. Não, assim, no contexto geral, Marcos, eu vejo que a minha preocupação maior é sempre ter a organização financeira e ter o dinheiro para poder pagar as contas em dia, ter esse alinhamento de pensamento de que a gente continua dando a qualidade de vida para as pessoas. Mas para a gente dar essa qualidade de vida, a gente tem que ter o dinheiro disponível, né? Como você falou do governo, quem vai assumir, quem deixa de assumir. E se a gente vai continuar a gente vai continuar com os mesmo tanto de recurso, porque hoje a gente sabe que daqui a pouco o que a gente tinha planejado de recurso para o ano que vem não vai estar, porque mudou a RP9 não foi aprovada, então tem tudo isso que houve contingenciamento, então a gente já sabe que isso na saúde vai fazer uma diferença lá no início do ano. Então a gente já tem que planejar. Então a minha preocupação maior é manter as contas em dia, manter a saúde em dia, porque a gente hoje tem uma estrutura grande para ser mantida, né? E a saúde é o ponto principal sempre dentro de uma cidade, além da infraestrutura, estrada geral que a gente precisa manter. Mas a preocupação maior é a saúde da nossa gente, a qualidade de vida dela. Qual a diferença? No primeiro mandato, a prefeita não tinha maioria na Câmara de Vereadores e agora tem. Qual a diferença na sua avaliação? A gente tendo a maioria, Marcos, a gente hoje tem um apoio, né? Eu não posso reclamar de que a oposição não avalie com bons olhos, né, todo o projeto bom que a gente manda para lá. O exemplo do Finisa, né, bem conversado agora numa segunda etapa, porque a gente já tem os 5, então foi assim uma fase que passou e eu acho que todos avaliaram que o projeto, vamos dizer, o Finisa era um projeto que era bom para o nosso município, que é bom para o nosso município. Então, a gente iniciando as obras vai dar o resultado de um projeto que eles aprovaram e que não foi só os 5 que aprovaram, mas a gente tendo a maioria, a gente tinha essa vamos dizer assim, um peso maior, né, de que isso ia acontecer. Então eu vejo que quando a gente manda alguma coisa e os nossos 5 ali já dão um ok, que a gente faz reunião semanal, troca ideia, isso é bom para Salete, vamos colocar para frente, eles 5, não, prefeita, vamos lá, vamos batalhar por isso. Eles vão lá, fazem a conversa nas comissões e tal. Então, isso tudo já ajuda, né? Oposição, ela é feita né? Oposição sempre há, né, Marcos? Mas eu vejo, assim, que a gente conseguiu conquistar muitas coisas com o trabalho sério. E eu sempre digo para todos os vereadores, principalmente o de oposição, que sempre que tiver dúvidas, pode buscar, porque a gente está buscando e trabalhando sempre sério. E eu não tenho medo de responder pergunta alguma, por quê? Sim. Porque a gente não tem rabo preso, vamos dizer assim, Sim. Falando popularmente, né? Eu não tenho medo de responder nada, porque eu não tenho o que esconder. Então, isso a gente tem a tranquilidade, então eu vejo que a maioria nos ajuda, né? A maioria de vereadores, mas a gente também trabalha com tranquilidade, e os 5 também trabalham com tranquilidade, porque sabem que a gente não faz coisa errada. Prefeita, num montante, qual é a dívida do município de Salete que o município tem? Dentro dívida no geral, num contexto geral, de médio e longo prazo, que a prefeitura tem?
Bom, Marcos, eu não tenho números aqui, eu não posso te Sim. expor isso agora, né? Mas a gente, assim, tem tudo muito controlado, né? Dentro assim, da normalidade. Dentro da normalidade, a gente tem, assim... Do que é legal também. Do que é legal também, a gente tem tudo. Então, a gente tem aí o parcelamento que a gente tinha daquela obra do início da cidade já foi pago. Então, a gente já tem... A revitalização do início da cidade já tem todo... Então, assim, a gente tem a dívida que a gente vai ter, vamos dizer, o FINIS é um dos parcelamentos que vai ser dado início, né? E a gente já tem pago algumas taxas, algumas parcelas de algumas coisas ali, mas vai ser um financiamento que vai ter que ser pago. Então, essa é uma dívida que a gente sabe que a gente tem. A gente sabe que existe algumas dívidas de governo anterior que vem, que é, vamos dizer, um processo de insalubridade que na época não era pago e que a gente teve que pagar. Disso? Tem disso, tem trabalhista que também veio de lá, a gente também tem que pagar, entre outras coisas que se eu for falar para ti, e a gente fez o quê? A gente tocou o governo sem pensar no que a gente herdou. A gente está tocando o governo e levando muito a sério, e a gente tem assim pessoas muito sérias dentro da prefeitura trabalhando com a gente. E é isso que importa, sabe, Marcos? Então, mas a gente paga todas as nossas contas em dia, sempre que tem dinheiro no caixa, vem a nota, a gente paga. Não é aquela coisa de esperar, não, vamos deixar 30 dias, vamos deixar 60 dias. Todos os fornecedores já sabem, o procedimento é esse. Tem dinheiro, tem a nota, pagamento é feito, para não ter problema de que a gente fique devendo, o fornecedor esperando, e a gente tenha um nome meio... A gente tem um nome a zelar dentro da prefeitura, né? E até porque há também a própria lei de responsabilidade fiscal, né, prefeito? Com certeza, é essa que a gente zela muito também, mas a gente quer sempre manter em dia, porque eu acho assim, Marcos, a partir do momento que a gente paga as contas em dia, o fornecedor, ele não tem dificuldade de te fornecer, ele não te trava o teu trabalho no dia a dia. A gente já tem a dotação, que é uma coisa que é diferente de dinheiro e que é difícil de qualquer pessoa entender, que a dotação, a gente tem um limite. Então, mesmo tendo dinheiro, a gente não pode usar além daquela dotação. A prefeita falou que tem uma preocupação quanto à saúde. De todas as secretarias, há alguma que tem dificuldade nessa questão de verbas? A gente tem, porque assim, Marcos, a verba ela é dividida, né, que vem um percentual, tu tem que gastar de 25% na educação. Na saúde, o mínimo é 15%. A gente gasta 23%, 24%. Então, a gente já tem esse extra para cobrir, que é na saúde. A educação a gente gasta além dos 25%, porque a gente investe bastante hoje nas estruturas. A gente tem ali os kits escolares, tem uniforme, foi tudo investimentos, né? A merenda escolar é toda com recurso próprio, não tem recurso que vem de fora, é recurso próprio mesmo, né? O transporte também tem uma parte que é recurso próprio, então tem um percentual de recurso próprio. E assim, a gente consegue alguma coisa em obras, digamos assim, buscar recurso para uma máquina. Hoje também vem alguns recursos para comprar pedra, comprar revestimento, né? Mas dentro vamos dizer, agricultura. A agricultura não tem um percentual para ser gasto. A mesma coisa, obras, não existe um percentual. Existe uma dotação em cada uma. Mas nós não temos um percentual obrigatório. Não vem do governo dizer assim, tu tens que gastar aqui, tens que gastar lá. É o dinheiro que vai sendo dividido para essas coisas, né? O que sobra, vamos dizer, de saúde e educação, que é obrigatoriedade, a gente tem que dividir entre as outras secretarias. Sim. Né? Então, essas outras secretarias vai ter que ter a folha de pagamento, que não pode fugir dali, que a gente já vai guardando dinheiro no começo do ano, reservando dinheiro para que chegar ao final do ano a gente tenha dinheiro para fazer a folha de pagamento e o 13º. Né? Então, a gente já tem sempre uma reserva para ir trabalhando isso. Sim, prefeito, todas as obras, a gente sabe que são várias que estão em andamento, né? Sim. Todas, a prefeita, assim, tem uma garantia que vai ser concretizadas todas elas? Ou ainda há, às vezes, uma preocupação com essa mudança de governo? Essa preocupação, Marcos, de que não vai acabar uma obra, é o que eu te falei antes da escola. Vamos dizer que é uma obra que é 5 milhões, 6 milhões lá, né? O montante dela vai para longe, porque a gente tem a contrapartida, né, do município e tem o governo federal. Então, digamos que o FNDE lá dentro do recurso da saúde, do recurso da educação, acabem eles dizendo assim, não, a gente vai demorar para pagar, ou eles vão, como é que a empreiteira vai dar continuidade à obra? Então, por exemplo, agora a empreiteira tem 400 e poucos mil
que essa medição que se chama vai para dentro do sistema do FNDE, que só vai em janeiro. Aí eles têm que mandar esse recurso para poder a empreiteira continuar a obra, entendeu? Então tu pensa quanto se trava esses valores, como é que o município, vamos dizer que trava 1 milhão lá, né? O município vai ter que dar esse 1 milhão, não tem como, né? Não tem como a gente, o nosso governo hoje não tem uma reserva de dinheiro de mais de R$1 milhão para investir em obras, né? Então a gente tem que cuidar muito nisso. Prefeita, um outro assunto, quanto à questão, até para a gente destacar, né, o trabalho do empresariado aqui em Salete, dos comerciantes também, qual a sua avaliação do apoio, né, do comércio e das empresas à administração e o que a prefeita ainda pretende dar também em retorno para as empresas e para o nosso comércio? Bom, eu só tenho a agradecer, Marcos, assim, eu não posso reclamar. Vamos falar em nome de entidades, mas também a gente tem o carinho do restante do comércio, que não é afiliado ao CDL, vamos Sim. dizer assim, né? Mas a CDL é uma grande apoiador do município, a Assis também, né, da administração municipal, a gente sempre teve parcerias com eles, todas as empresas, né, a gente vê, assim, uma dedicação para o nosso povo saletense, né? A gente tem mão de obra, a gente tem faltando, e hoje tem emprego sobrando na nossa cidade. Então, isso que é importante, a gente vê que o nosso município está bem servido e a gente está sendo muito bem apoiado. Volto a te dizer, se o governo é um governo sério, a gente recebe apoio de todos os lados. Então, eu não posso reclamar que as pessoas não venham apoiando o município e nem a prefeita Chica. Sim. E o vice Tadeu, né? A gente é sempre muito bem apoiado, muito bem abraçado e a gente continua investindo em quê? Em infraestrutura, né? A gente está tentando aí melhorar cada vez mais. A gente aceita opiniões também, né? As pessoas vêm e falam, precisa talvez fazer tal coisa em algum lugar, né? Ou, vamos dizer, um presidente da CDL, o presidente da Assis, vem sugerindo coisas para nós. Daqui a pouco a gente vê, a possibilidade de fazer, a gente faça. Então, assim, é isso que a gente faz, né? Tipo, manter as estradas gerais sempre em dia, isso traz o quê? O pessoal para o comércio de Salete. Né? Eu sei de gente de Alto Crau, né? Vitimarsum, que vem muitas vezes fazer compras aqui. Por quê? Porque a estrada está boa. E uma época era o inverso, né? Eles iam para o contrário, né? Então, a gente hoje consegue manter, né? Graças ao bom trabalho, eu digo do secretário e de todo o apoio que vem sendo recebido dos funcionários também, né? Lógico, né? Eles também trabalham muito para isso. Por isso que eu acho que a gente tem um respaldo do comércio e das indústrias também. O que mudou com a saída do médico Dr. Diego? Né? Quais foram aí os principais projetos também? Acho que é até importante a gente falar neste ano, as melhorias realizadas na área da saúde e o que ainda pretende melhorar, prefeita. Mas eu gostaria que também você mencionasse sobre o que mudou, né, com a saída. A gente lembra que houve bastante repercussão quanto a este fato. Bom, o Dr. Diego sempre é uma pessoa que a gente ainda estive com ele, né, sexta-feira, na confraternização do hospital, conversando, trocando ideia, conversando com ele, né. Lá estava também o Dr. Bruno, que é hoje o médico atual no lugar do Dr. Diego no SF1. Sim. Então, assim, Marcos, até a gente conseguir estruturar novamente o SF com um médico, né, hoje um médico efetivo, que é o Dr. Bruno, a gente tem o Dr. Diego continuou dando respaldo, veio fazer credenciamento, nos ajudou a atender essas pessoas, né, lógico. Ele continua no hospital, né? Continua no hospital. Plantão. Dr. Diego, o pessoal tem um carinho muito grande por ele, né? A gente também tem um respeito e um carinho muito grande. A gente é sempre muito grato a ele pelo que ele fez, pelo município, pelas pessoas. A esperança ainda é um dia que ele volte a trabalhar com a gente, eu sempre digo isso para ele, né? Mas ele fez falta sim, né? É uma pessoa que faz falta, é um médico que faz falta ao nosso município, mas que também está sendo agora, essa falta já foi, a gente está substituindo, né? Lógico que as pessoas acostumam com o Dr. Diego 15 anos, o Dr. Bruno ou qualquer outro médico que vem agora substituir, ele não vai ter o mesmo conhecimento do povo que o Dr. Diego tinha 15 anos, né? Até a própria até que chega a criar esse vínculo Sim. com o novo médico. Não é nem que as pessoas não querem, não é nem que o médico não quer. É natural que aconteça durante um período, né, Marcos? Vai ser difícil acostumar sem a prefeita, né, daqui 2 anos. Eu espero que que a pessoa realmente sinta falta, porque a gente tem... Não é que sinta falta, a gente Sim. quer ter o carinho das pessoas, a gente sente esse carinho
eu acho que se eu falar muito, eu fico emocionada em pensar que eu vou ter que sair, porque eu me acostumei tanto a estar junto com a equipe, junto com as pessoas. E serão 8 anos, né? E trabalhando 8 anos com essa gente. E eu vejo que quando eu olho assim para as crianças, eu olho hoje como eu estava nos idosos, isso me dá, eu não posso lembrar de eu ter que sair um dia, né? Quando eles começam a falar, eu tenho que focar no que eu tenho que fazer nesses 2 próximos anos, que é o que a minha mente está focada, né? Só que o coração começa a apertar, sabe, Marcos? Mas a gente tem a vantagem, né? Voltando ali dos médicos, tem a médica Carol, que agora eu chamo ela de Carol Aguiar, né? É filha do Dionei Aguiar, é raiz de Salete, então ela está trabalhando, ela está fazendo hoje um horário especial. Prefeita, do Dionei e da Janete. Desculpa. Registrar. Do Dionei e da Janete, né? Então a gente ficou muito feliz, ela passou no concurso. Sim. Então, quando é raiz, quando é pessoa daqui, a gente sente tanto orgulho, né? Que as pessoas, não que os de fora não sejam abraçados pela prefeita, pela administração, mas eu fiquei muito feliz por ela ser daqui. Então ela cria vínculo mais fácil também, né? Então ela está fazendo Saúde na Hora, que a gente tem um horário estendido, que daí daqui a pouco, o Marcos não trabalha até 6 horas e precisa ser atendido após esse horário. Então ela está fazendo um horário especial, que ela começa, se eu não me engano, às 10 da manhã, 11 horas, eu não lembro direito agora de cabeça. Sim. Mas ela começa a trabalhar nesse período, ela dá um intervalo ali às 2 horas da tarde, vamos dizer, para almoçar, e após isso ela continua o atendimento. Hoje ela está lotada na policlínica, né, com uma enfermeira que também vai começar efetiva. Então, a gente tem essa equipe do Saúde na Hora que vai dar esse respaldo ali para que as pessoas, nesse contratempo de horário, até o servidor público também, que hoje não tem um atendimento especial, né, não tem um atendimento diferenciado, vamos dizer assim, porque o servidor público também precisa daqui a pouco sair durante o período e acaba atrapalhando ali, né, durante o trabalho. Então, a gente também vai criar ali alguma coisa que o servidor tenha esse atendimento especial. Eu até gostaria de uma avaliação da prefeita, talvez assim, bem rapidamente, uma avaliação, não precisa ser... Até porque a gente tem aqui, né, que são vários os secretários. Eu até fiz aqui, não por ordem, né, fui colocando aqui, como fui lembrando aqui os secretários. Uma avaliação do secretário de Obras, Sandro Luiz Weber. Avaliação da prefeita. Marcos, vou te dizer que assim, o Sandro, ele veio e surpreendeu, né, até porque é uma pessoa que ele é do setor, é mais jovem, né? A gente teve os outros 2 secretários que a gente só tem a agradecer pelo que já fizeram, pelo município, todos fizeram a sua parte. O Sandro veio e fez a equipe se unir, a equipe trabalhar, a equipe movimentar diferente. Então, talvez pelo entendimento dele, por ser colega de trabalho dos outros, ele conseguiu, não sei, alguma coisa diferente, e também a gente conseguiu investimentos, né, em material bom, para que ele pudesse, ele veio dando as ideias, a gente foi acatando, conforme o dinheiro alcançando, a gente foi em busca de recurso para que desse as melhorias. Secretária de Administração, Solenir de Amorim Venturi. A Solenir foi e é meu braço direito, né? Desde que eu iniciei, pelo conhecimento que ela tinha. Então, eu tinha que me apegar em alguém, né, Marcos? Porque Adroaldo quase não ficava quando a gente iniciou. Ele ficava junto com a gente, mas ele foi vereador. Como o Tadeu hoje também, ele foi vereador. Sim. Mas eu sempre digo que o legislativo é diferente do executivo. Então, aí a Solenir, ela tem esse conhecimento de dentro de toda a administração, como funciona todo o sistema. Então, foi uma pessoa que me ajudou bastante a conhecer, e como também outros funcionários lá de dentro, né, não desmerecendo qualquer um deles, me apoiaram sempre, me ajudaram muito. Né, o Ivo, que é um contador há tantos anos, e outras pessoas, a Tati e outros tantos que estão lá, licitação, todos os setores foram muito importantes e me ajudaram, mas ela é o meu braço direito dentro da administração. Secretária de Saúde, Neuci Kumkamp. Aqui o campo, né? A Neuci também é um caso que a Neuci é da área, né, Marcos? Então ela veio, já teve uma experiência lá atrás. Ela também faz muito bem o trabalho dela. A gente vê as avaliações que a gente tem de governo, sempre a avaliação que a gente tem
qualitativa, né? Sim. A saúde sempre está ali como uma primeira da pasta, né? Então, a gente sabe que o trabalho do secretário é importante. Eu sempre digo que ela vem trabalhando muito, ela se aposentou e vem de novo junto com a gente, por quê? Porque ela meio que leva a saúde como uma missão, né? O papel dela dentro da administração como uma missão. Então, isso que é muito bom, quando a pessoa leva o lado espiritual da coisa, de que ela tem uma missão, tudo funciona. Secretária de Educação, Joana Demore. A Joana também foi uma pessoa que iniciou com a gente lá no início de governo, né? Então, a Neuci já veio depois de outros secretários, como a gente teve a Josi, outras pessoas também fizeram muito bem pelo município. A Joana não, a Joana já está desde o início. Então, nós tínhamos uma missão, que era conquistar a escola nova. E nós duas tínhamos feito um acordo, que se tivesse uma escola nova, ela estaria com a gente aí novamente. Então, o trabalho dela também é muito bem avaliado. Após a educação vem quem? Após a saúde vem a educação. E a Joana sempre muito bem avaliada. Todos estão de parabéns, todos os secretários, né? Obras, administração, saúde e educação, todos estão, na minha avaliação, eles estão excelentes. Sim. A secretária de Indústria, Comércio e Turismo, a Silvana Dubiela. A Silvana, ela tem um papel que dentro dela tem esse turismo, né, indústria e comércio. Então, ele meio que vem para avaliar todos, para evoluir, vamos dizer assim, dentro da economia, dentro do turismo. Então, algumas coisas já foram feitas, o plano de turismo, algumas outras coisas. Houve o tempo da pandemia que também deu uma bloqueada, mas, assim, a gente tem muito a fazer para desenvolver o turismo dentro do município, né? A Silvana se esforça, ela até usa bastante a parte ela cuida muito da limpeza da cidade, né? Junto com o Ambrósio. Então, ela vai cuidando dessa outra área ali que também, né? Florir a cidade. Então, ela tem que deixar a cidade bonita para que os turistas venham e vejam essa cidade bonita. Principalmente agora, final de ano, né? Também, final do ano também, que tem a decoração de Natal e tudo é feito assim com muito carinho para que funcione. A Secretaria de Assistência Social é a Juliana Presidoni, é uma secretaria que a prefeita sempre... tem uma atenção também muito especial, prefeita. A gente zela bastante, né? Que a assistência social é uma das coisas que a gente vem zelando desde o começo, né, Marcos? Então, assim, a assistência, ela não funciona, vamos dizer assim, ela é muito burocrática, né? Ela é muito sigilosa. Então, tanto a assistente social quanto as pessoas que trabalham lá dentro, elas são muito, entre eles, sigiloso. Então, a prefeita fica sabendo de algumas coisas quando precisa saber. Mas, senão, a gente o trabalho do quê? De ajudar, que funcione, que vai, né? E é isso que a gente precisa dar. E a Juliana tá surpreendendo, sim, porque ela não é da área, né? E ela vem se esforçando muito, ela não tem preguiça, ela trabalha, ela busca, né? Ela mete a mão, vamos dizer assim, é uma secretária diferente da assistente técnica, né? Sim. Que ela seria, se ela fosse formada em assistência social, ela seria mais técnica. Ela é mais da ação. Então, ela tentou buscar o conhecimento, então ela está de parabéns pelo fato de ela botar a mão na massa e tentar buscar esse conhecimento e também a ação, né? Agora, a secretária de Esportes, a Marilu Sene, a criação da secretaria, claro que este ano ainda, né, iniciou. A projeção para o ano que vem é bem melhor do que este ano? Sim, este ano que vem ela vai ter uma dotação que é dela, né? Ela tem que cuidar daquele dinheiro, ela tem que trabalhar com aquilo lá, ela tem que fazer tudo, mas hoje, esse ano, ela já começou a engrenar nesse sentido, né? Sim. Mas ela tem os planejamentos dela, ela tem a equipe dela, que hoje ainda eu estava junto com os meninos lá, que eu chamo de meninos, né? Mas tem o Alício, que é um menino que está lá junto no esporte também, né? Que é uma pessoa muito... Um menino de quase 70. Mas que faz muito. O Alício Sim. é um cara, é uma pessoa muito... Eu chamo ele de cara, mas ele é uma pessoa muito boa. Ele tem um coração que não é dele, ele cuida daqueles atletas como se fossem filhos dele, né? Como se fossem netos dele. E assim vem o Fabrício, que é uma pessoa maravilhosa também, que está lá ajudando ela. Tem o Rafael, que é cedido hoje pela Secamac para a Escola Furacão, né, algumas vezes por semana. Então, ele também, o Rafael também é um adorável e competente, né? Os dois são competentes, são bons professores. Além de bons professores, são ótimas pessoas para lidar com essas crianças e com esses adolescentes, que eu vejo nesse sentido, eles precisam estar encaminhados. E a gente tem a terceirização do esporte ali, que tem o vôlei, né?
e a Marilu também vai comandando tudo isso, que é tão automático que às vezes nem tudo consegue passar por mim. Por quê? Porque eles têm que tocar, né? E eles têm que responder por aquela pasta. Mas a Marilu também fez bastante pelo esporte e desenvolveu muito bem essa pasta, e ano que vem acho que a tendência é surpreender. Secretário de Agricultura, Levi Lenzi. O Levi vem trabalhando, Marcos, iniciou lá com as máquinas, né? E depois teve que ser mudado pelo sistema em si, de que foi tudo para obras novamente, até pela logística ser melhor, né? E a gente avaliou que teria que ser dessa forma. Mas ele vem tocando também, vai tocando automático a agricultura, né? Ela por si só vai funcionando. Ela tem aquela dotação, ela tem aquele... Ele se esforçou em buscar algumas coisas de recursos junto de alguns vereadores também. Ele se esforçou muito em fazer outros cursos também. Então, assim, tem o Senar, né? Que vem junto com a gente. Então, eu acho que, assim, cada um foi se esforçando na sua área e vem trabalhando e colocando a mão na massa para poder funcionar. Eu até vou mencionar aqui, não é secretário, mas trabalha como se fosse um secretário, que é o diretor, o Ambrósio. O Ambrósio, sim, o Ambrósio é muito importante. Ele e o Sandro, eu vou dizer que formaram uma dupla muito boa, né, Marcos? Eles dois também conversam. Ele é mais na parte da cidade. Mais na parte da cidade. Mas que um precisa do outro, vamos dizer assim, né? O Ambrósio, para daqui a pouco fazer uma ponte, o Sandro precisa do auxílio do Ambrósio. O Ambrósio precisa das máquinas que o Sandro tem, da pedra, de alguma coisa, né? Motorista, tudo ele precisa. Os dois têm que estar engrenados. E eu vejo, assim, que os dois têm um respeito muito grande um pelo outro. E nesse respeito, os dois tocam a obra funcionando bem, sabe? São assim, os dois, eu vou dizer assim, também são os braços direitos do que quando eu tenho dúvida de obras, tenho dúvida de alguma coisa que eu não entendo, eu busco eles, porque eles são, né, uma base para mim nesse sentido de obra e de engenharia. Então, eu não vou lá me meter onde eu não sei. Eu busco as pessoas que conhecem, e eu vou lá. A gente tem uma noção de alguma coisa, mas a gente tem que ter alguém que conheça das coisas. Prefeita, rapidamente um tema também, acho que é importante a gente destacar, sobre a valorização dos servidores num geral da prefeitura. A valorização, Marcos, começou lá atrás, quando a gente vem já valorizando o salário do servidor, que na época, quando a gente iniciou, ele estava muito defasado. Então, hoje passa de 30% e acho que quase 40% de aumento que houve nesses anos todos do que a gente foi dando ao servidor, que foi além do que a lei mandava, né? Além do que aquele percentual mandava, a gente sempre vem um pouquinho. Nesses último ano, acho que não foi muito mais, porque houve época de pandemia, que daí não podia mais, e aí por diante, né? Mas a gente vem sempre trabalhando e tentando valorizar, não só com dinheiro, mas daqui a pouco fazer uma confraternização, fazer um dia do trabalho, tem cursos, tem outras coisas que a gente tenta assim buscar e sempre tratar muito bem. Né? Lógico que a gente tem dias que a gente também tem que executar algumas coisas, né? Mas a gente vem trabalhando, e eu só tenho a agradecer a todos os servidores públicos. Eu quero aproveitar o espaço e agradecer esse ano que passou e todos os outros anos que a gente está junto, 6 anos, né? Eu aprendi muito dentro do serviço público. Aprendi que o funcionário, o servidor público é diferente daquele funcionário que a gente tem dentro da empresa. Não é que ele é diferente, mas tudo são horários diferentes, são sistemas diferentes, são salários que a gente não pode pagar um a mais do que o outro. A gente tem que sempre tem a gratificação que serve para isso, mas a gente sabe que todo ele tem um tratamento especial. Não é que todo tem tratamento especial, não é dessa forma que eu quero dizer. Eu sei que todos eles, em cada um na sua área, vai fazendo a sua parte, né? Então a gente tem que trabalhar com cada um o que tem de melhor. E é isso que a gente está fazendo. O servidor, tanto o efetivo quanto o que não é efetivo, a gente vai trabalhando. E eu só tenho a agradecer a cada um deles, né? Aqueles que estão do meu lado no dia a dia, dentro da administração, que é a parte principal e que toca o restante todo também. A prefeita é a favor do auxílio de R$600, e aqui em Salete ele cresceu nos últimos anos, o número de famílias que recebem esse auxílio? Sim, eu sou a favor. Eu acho que é importante para aquelas famílias que a gente tem algumas famílias que necessitam, Marcos, e que tem bastante casos especiais, assim, que eu vejo que esse dinheiro faz muita diferença, né? Para aquela mãe que está sozinha com o filho, né? Ou com mais que um filho, né? Ou mesmo que seja o pai e a mãe, daqui a pouco a mãe não pode trabalhar porque tem
vamos dizer, 4 filhos e daí o pai trabalha sozinho. Então eu vejo, não tem uma casa, né? Não tem uma estrutura que tem que pagar aluguel. Isso tudo faz diferença, né, Marcos? Sim. Então, por isso que hoje a gente batalha por um plano habitacional, para poder favorecer algumas famílias também, que é um dos sonhos da prefeita Chica, que é um dos sonhos, eu acho que de muita gente, de que a gente tenha um programa habitacional e possa favorecer essas famílias também, que também dependem desse recurso de R$600. Antes, eu tenho até 2 temas livres aqui. Eu vou deixar, então, para o final essas 2 perguntas para a prefeita. E eu gostaria que a prefeita falasse sobre, então, a programação de Natal, o encerramento que acontece nesta quarta-feira, dia 21 de dezembro. Bom, nessa quarta-feira nós temos o encerramento. Eu acho que as crianças vão adorar o encerramento. A gente fez diferente esse ano. A gente programou durante um período, meio da semana, com o comércio funcionando, para também, né, a gente ver ali, dar uma movimentada no comércio, que eu acho que é importante isso, com a aprovação da equipe da CDL, né, da CIS, desse horário. Então, inicia à tarde, às 14 horas, a gente vai na praça, se não chover, né, a gente vai trancar a rua ali, e vai ser feito das 14 horas até umas 6, a gente vai fazer brinquedo inflável, cachorro-quente, guloseimas, pintura facial, tem o Bom Dindinho, que é cedido pela Roden, né? Então, nessa quarta-feira, dia 21, vai acontecer. E após as 19 horas, daí já em sequência, né? Desmancho ali, tirando os brinquedos, já vai na sequência às 19 horas, o Napoleão com os alunos da Escola Machado de Assis, e em seguida também a professora Denise com o show também. Elas vêm, acho que vem as Fridas. Sim. E vem mais alguns alunos da professora Denise, né? E depois tem o quê? A presença especial do Papai Noel, que não pode faltar também, né? Distribuindo balas para as crianças. E para fechar, a gente tem o show do João Lucas e Gabriel, que são os gordinhos, que como todo mundo conhece, são de Lages, são bem divertidos, são pessoas que trazem uma atração bem bacana. Então, esse é o encerramento de Natal. Claro que houve abertura, foram várias as atrações, como ocorre todos os anos, prefeita. Sim, a gente compactou um pouco, mas também a gente fez algumas atividades extras, né? A CDL fez dia 10 também ali, né? O desfile do Papai Noel, que desfilou na cidade, né, com os duendes e todas as personagens ali. Então foi muito bom, né, movimentou bastante, foi bonito. E a gente tem aí o pessoal do teatro, que faz a apresentação do teatro, também fez na festa da Matriz, que a gente fez um conjunto do que não aconteceu na abertura porque choveu. A gente fez nesse dia, né, na festa da Matriz, a gente foi lá e fez a apresentação do teatro, né, que é muito bonito, né, o presente de Natal foi muito lindo, acho que as pessoas gostaram muito. Aí teve as meninas que se apresentaram com a dança, e a gente teve também o show já do Moda Véia, que também foi muito bom e as pessoas gostaram. E a gente tem, Marcos, sempre aí o apoio, né, da Câmara de Vereadores, da CDL, da CIS, da rádio, que é muito importante que a gente possa comunicar sempre. E tem o hospital e a PAI, que fazem a parte do bar e da cozinha, bar e cozinha ali, então que eles também vão estar presentes no dia 21 para vender, né? Sim. Quem pensa os recursos destinados para a PAI. Destinado para a PAI. E eles vão vender, então, pastel e refrigerante, né? E cerveja ali para o pessoal que estiver na praça, ou se for caso chova, vai ser no salão paroquial, para a gente não correr o risco de novo de ter problema, né, Marcos? Prefeita, assim, rapidamente, principais metas para 2023. Grandes metas da prefeita Chica, frente ao município de Salete. A maior meta, Marcos, que a gente tem, vamos dizer, é continuar o nosso trabalho muito sério com o foco na saúde, primeiro, educação, continuar essas linhas, e também continuar com obras, eu digo obras estruturais que ajudem o município, mas a nossa grande obra, o nosso grande foco vai ser acabar o que a gente começou, que são a escola, que são a revitalização do centro, a ligação de Rio Luiz, que também tem que ser acabada essa obra, né? Sim. E também a gente já está sabendo que vai dar continuidade. E das grandes obras que a gente vai batalhar é pela ligação asfáltica até Rio do Campo, que é a primeira de todas que eu vou em busca de recurso grosso, vamos dizer assim, né? Porque 93 milhões não é pouco. Já vou trabalhando essa parte, mas tem outras que eu vou... a gente está desenvolvendo projetos e que tem projeto pronto
para fazer umas revitalizações na cidade, para a mobilidade, para o trânsito, né? Então, assim, isso tudo. E além de a gente acabar a reforma de escola, que hoje a Afonso está sendo reformada, em fevereiro também já vai estar dando finalidade ali a essa obra. Então, são bastante coisa que se eu falar agora, eu começo a esquecer de tudo que eu já pensei, né? Antes do espaço para mensagem final, 2 perguntas. A prefeita é a favor da saída do padre Adalberto? E qual a sua avaliação do padre Adalberto nesses anos que ele vem atuando como pároco aqui do nosso município? Marcos, eu tenho um respeito muito grande pelo padre. Foi uma pessoa que me apoiou muito, assim, apoiou a prefeita como pessoa, né? Ele vinha respeitando, porque assim, eu sempre digo que ele vem ele é estrangeiro, né? Ele é polonês, então ele vem conquistando o espaço dele dentro de uma comunidade que ele não conhecia, né? Que ele vem desbravando, vamos dizer assim. Então eu lembro do dia que eu conheci ele, foi lá em maio, se eu não me engano, em março, quando ele chegou na cidade, numa festa que a gente estava. E desde aquele momento, assim, a gente começou a conversar sobre algumas ações, sobre ele estar apoiando, né? E a gente apoiando a igreja, apoiando não só a igreja, vou dizer assim, as ações, né? Em conjunto, né? Porque, assim, a partir do momento que a gente tem o apoio dele, como, vamos dizer, o Morro do Santuário, Nossa Senhora da Salete, é um ponto turístico, né? Então, ele vinha sempre ajudando a ter ideias, ajudando a desenvolver essas ideias e apoiando. A gruta, a mesma coisa, né? A Nossa Senhora de Fátima. Então, a gente tem várias coisas, né? Nossa Senhora da Salete, Nossa Senhora de Fátima, então da Igreja Católica, né? E ele sempre respeitou muito. Uma das coisas que eu vejo no padre, que ele, ainda comentei ontem, quando ele recebeu, né, a réplica dos 60 anos de Salete, como um reconhecimento pelo que ele fez pelo município. Nesses quase 6 anos, quando foi procurado, a primeira pessoa que eu falei sobre fazer as missas e cultos na praça, de todas as religiões terem um espaço para colocar, né? Ele foi a primeira pessoa que apoiou e disse assim, religião, todas elas têm que ser respeitadas. Então, hoje a gente vê que tem uma mudança de pensamento. Então, isso pode ver que deu uma energia diferente na cidade e que todo mundo se respeita, né? Eu vejo que essas religiões, elas se respeitam, né? Qualquer religião, ela reparte espaço com a católica porque o padre abriu esse espaço. Se não tivesse aberto hoje, eu vejo um ponto principal. Além das ações que ele fez, digamos assim, reformas de igreja, incentivando, né, as próprias comunidades a fazerem as festas para reformar as igrejas, reformar salão. A própria nossa matriz está muito bonita, quem entra lá, né, a matriz está muito linda, fora e dentro. O salão paroquial também. Então, tudo isso, tem o esforço de que a comunidade, o CPC, venha trazer o dinheiro, né, através disso, mas se não fosse uma organização de uma pessoa na frente, que é o padre Adalberto, eu vejo que ele é uma pessoa que trabalhou muito e eu só tenho a agradecer ele pelo apoio que ele teve sempre, a administração, respaldo, a gente também respaldou, lógico, né? Sim. Mas a gente sempre teve uma parceria muito boa nesse sentido de que cada um, quando precisava, dentro dos seus limites, ajudava. Não há nenhuma interferência da prefeita quanto à saída dele? Não, então, se tivesse como interferir, eu interferia para ele ficar, né? Porque é uma pessoa que fez muito bem para a nossa cidade, para as pessoas aqui. Espero que seja a opinião da grande maioria, pelo que eu ouço, a grande maioria fala isso, eu vejo todas as pessoas gostariam que ele ficasse, mas o padre Dionísio, que está vindo, é uma pessoa também muito boa, um padre muito querido. Tive a oportunidade de conversar um pouco com ele, né? A gente tem pena que o padre Adalberto está indo embora, isso a gente sabe, ele se tornou um amigo da gente também. Então, é uma pena. A gente fica com dó que ele está indo embora, porque a gente acostumou, né? 6 anos a gente acostuma com a pessoa. Mas, assim, espero que realmente Deus proteja ele aonde ele vá, porque é uma favela, é um lugar diferente. Então, eu não penso como pode ser um trabalho e realmente é uma dedicação, né? Marcos, sair daqui para ir para um lugar totalmente diferente do que ele estava vivendo aqui, né? Você é a primeira mulher prefeita, né? Tens uma grande aprovação, comprovadamente, nas últimas eleições. Os candidatos que a prefeita apoiou foram os mais votados e com uma votação muito expressiva. Para sua sucessão, o caminho é manter uma candidata mulher, sendo mais viável vencer as eleições
e inclusive com seu apoio, são perguntas que eu faço, né, nessa questão. É manter uma candidata mulher, sendo mais viável vencer as eleições com seu apoio também. E hoje, é melhor ter na gestão uma prefeita com conhecimento administrativo na mesma linha da prefeita Chica? Marcos, eu sempre apoio e vou apoiar o que a nossa gente quer. O que a nossa gente quer? Alguém que dê atenção a eles. Primeiramente, um político ele tem que gostar de gente. Eu sempre digo essa frase. A pessoa que vem para a política pensando que ela só tem que vir ali fazer uma parte técnica, ou ela só tem que vir ali fingir, fazer de conta que gosta, eu jamais vou apoiar. Porque a pessoa ela tem que gostar de estar junto, né? Eu, pelo menos, amo o que eu faço, né? Eu sempre gostei de estar no meio social, mas eu aprendi muita coisa. Eu aprendi a viver no meio conheci muita gente diferente, muitas pessoas que eu não conhecia. Conheci todas as comunidades, o jeito de cada uma. Não sou perfeita, com certeza. Eu devo ter falhado em várias coisas que talvez eu não tenha percebido. Mas o que eu quero é uma pessoa que venha e que continue dando carinho para a nossa gente. Primeira coisa. E se for uma pessoa que vai dar continuidade ao trabalho da prefeita Chica, melhor ainda. Porque ela vai estar dando o quê? Carinho e atenção e zelando pelo dinheiro público, que é o principal. Sim. Uma pessoa honesta e que zele pelo dinheiro público. É isso que a gente precisa na nossa cidade para dar continuidade ao que a gente tem. E pessoa que gosta de trabalhar, que não tenha preguiça, que vai, Sim. que batalha, que vai atrás de recurso, que é isso que precisa. Então, a partir do momento que tiver uma pessoa que se identificar com todas essas qualidades, ou pelo menos... Vai ter o apoio da prefeita. Vai ter meu apoio, sim. Pelo teor do diálogo, a prefeita já tem na mente, né? Não, tem algumas. A gente tem que ser realista, e eu acho que é importante também para a nossa população de Salete, porque as pessoas que já têm uma tranquilidade, olha, a prefeita já tem na mente alguém, né, que vai dar sequência ao grande trabalho que vem sendo feito. Acho que isso também é importante destacar. A gente tem nomes, né, Marcos? A gente tem que respeitar todas as pessoas que têm vontade de estar ali dando nome para ser um candidato, né? Eu acho que a gente não pode desmerecer qualquer pessoa que venha a querer vir batalhar por Salete, né? Só que a gente sempre tem, e eu continuo dizendo que a primeira voz é do povo. Então, se a minha gente, né, a nossa gente saletense, avaliar, eu acho que a gente pode passar por uma avaliação essas pessoas que têm vontade. Então, e a gente tem que respeitar essa vontade do povo, porque o voto é soberano, né? Não é assim que se fala. Se a vontade do povo for aquela pessoa, vai ser aquela pessoa. Não adianta, a prefeita Chica apoiando vai ser bom? Vai ser bom, a gente coloca, mas eu acho que a gente está cada vez mais crítico em avaliar e não ser enganado. Sim. Ninguém quer mais ser enganado, Marcos. Exato. Eu acho que já foi, hoje em dia a pessoa não é mais enganada, ela vai fazer o que ela quer. Né? Então, assim, é isso que não adianta a gente batalhar e querer... Eu não vou mentir para quem for a pessoa, ou eu não vou mentir para o meu povo, e de forma alguma falando alguma mentira de um candidato que eu venha apoiar. Entendeu? Então, eu vou dar as qualidades e, com certeza, cada um vai saber as qualidades, né? Porque todo mundo se conhece nessa cidade, né? A gente fez um resumo, até porque as pessoas que aqui moram conhecem todo o trabalho, todos os projetos, todas as ações que vêm, né, sendo realizado. Por isso que foi um resumão, né, de todo o trabalho que vem sendo desenvolvido, né, pela administração da prefeita Chica. Nós queremos agradecer e desejar um Feliz Natal para a prefeita, para toda, né, a sua família também, para toda a equipe da Prefeitura Municipal, e que 2023 realmente seja bem melhor do que 2022. Espaço para a sua mensagem final, prefeita. Marcos, vou usar o espaço final para convidar primeiramente, né, a nossos saletenses e a todas as pessoas que estão nos ouvindo para a comemoração de 61 anos, que eu acabei antes falando do Natal e não falei dos 61 anos, que será dia 28, na quarta-feira. Nós vamos ter lá no Salão Paroquial, então, né, vai ter um show às 21 horas com Alex e William, é uma dupla, né, bem famosa, e que vem fazer esse show de abertura. E às 23 horas, mais ou menos às 23 horas, vai ter o grande baile com o Tchê Guri, para que as pessoas possam aí 4 horas de baile, dançar e arrastar o pé e comemorar aí os 61 anos de Salete. Comemoramos em grande estilo os 60, não podemos deixar passar em branco os 61. Então estão todos convidados, é no Salão Paroquial,
e terá também serviço de bar e cozinha também pelo hospital, tá? Então eu convido a todos. E aqui, Marcos, eu só posso agradecer. Agradecer primeiramente a Deus, né, que é o grande mentor de tudo, e sem Ele a gente não faz nada. As nossas orações diárias são para que Deus continue nos dando saúde, né, apoiando a todos que estão ao nosso derredor. Eu tenho que agradecer muito a minha família, que é o meu marido, meu filho, a minha filha, minha nora, né, meus irmãos, meu pai, a todos que estão ali da forma que estão, sempre me ajudando, as pessoas que trabalham comigo na minha casa, né, com a minha mãe, até me emociona um pouco falar, mas assim, eu só tenho que agradecer tudo que a gente já recebeu esse ano. Eu vejo você falando, tomara que 2023 seja melhor que 22. Eu vejo assim que a gente tem muito a agradecer de 2022. Salete é muito abençoada, porque a gente vê hoje tanta coisa acontecendo, né, as enchentes por aí, desgraças acontecendo, e a nossa cidade, né, ela tem algumas ocorrências, acontece algumas coisinhas, mas a gente sempre é muito abençoado. Eu sempre digo que Salete é abençoada por Deus e por Nossa Senhora da Salete, por todos, eu acho, as energias positivas do mundo estão aqui nessa cidade. Então eu amo Salete, eu amo viver aqui, e também amo muito a minha família, e quero agradecer eles aqui, agradecer esse espaço. Marcos, obrigada para ti também, a CDL, a CIS, todos os grandes apoiadores nossos, né, a Câmara de Vereadores, né, os meus vereadores, eu digo, né, os 5 que estão apoiando, mas também todos os 9 vereadores que sempre estão junto com a gente. Então, que todos, né, toda a administração, as pessoas, os secretários, os funcionários, né, os servidores públicos, e todos que de alguma forma demonstraram carinho esse ano e os outros anos todos que a prefeita está aqui. O meu vice-prefeito, que está sempre muito presente, né? Então agradecer o Tadeu aí pelo grande apoio dele nesse ano, e que a gente possa realmente comemorar esse ano, esse final de ano com muita saúde, que é o que a gente precisa. E que 2023 a gente tenha mais saúde para trabalhar, para ir atrás pela nossa gente saletense, pelas pessoas que aqui moram, por todos que a gente ama, que é o principal foco da gente, né? Que Deus possa abençoar nós todos e que todos os saletenses tenham um Feliz Natal e um ótimo ano novo. Muito obrigado à prefeita Chica com a gente. Registramos também aqui a presença do jornalista Alexandre Salvador e o nosso técnico aqui, o Muriel Canan, que está na técnica, né? A gente ainda está finalizando aqui o estúdio, a gente deve iniciar no ano que vem, né, com o cenário pronto. Ainda não terminamos, mas queremos agradecer muito à prefeita Chica por estar aqui relatando todas as ações, né? A gente fala, como a gente falou antes, num resumão, né, do trabalho que vem sendo desenvolvido aqui no nosso município de Salete.